Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a 15ª quinzena de atividades. Vamos lá? Então, eu trouxe para vocês hoje a leitura do livro A Primavera da Lagarta, coleção amarelinha. É da Ruth Rocha, tá bom? Essa história. A Primavera da Lagarta, de Ruth Rocha. Grande comício na floresta. Bem no meio da clareira, debaixo da bananeira, Dona Formiga convocou a reunião. Isso não pode continuar? Não pode não, apoiava o camaleão. É um desaforo, a formiga gritava. É mesmo, o camaleão concordava. A Joaninha, que vinha chegando naquele instante, perguntava: qual é o desaforo, hein? É um desaforo que a lagarta faz, dizia a formiga. Come tudo que é folha, reclamava o louva-a-Deus. Não há comida que chegue, continuava a formiga. A lagartixa não concordava. Por isso não, que as senhoras formigas também comem. É isso mesmo, apoiou o camaleão, que vivia mudando de opinião. É muito diferente, disse a formiga. Depois, a lagarta é uma preguiçosa, vive lagarteando por aí. Vai ver que a lagartixa é parente da lagarta, disse o camaleão, que já tinha mudado de opinião. Parente não, falou a lagartixa. É só uma coincidência de nome. Então não se meta, disse a formiga. Abaixo a lagarta, disse o gafanhoto. Vamos acabar com ela? Vamos sim, gritou a libélula. Ela é muito feia. O senhor Caracol ainda quis fazer um discurso. Minhas senhoras e meus senhores, como é para o bem geral e para a felicidade nacional, em meu nome e em nome de todo mundo interessado, como diria o Conselho Furtado, quero deixar consignado que está tudo errado. Mas, como o caracol era muito enrolado, ninguém prestava atenção no coitado. Já estavam todos se preparando para caçar a lagarta. Abaixo a feiura! Gritava a aranha, como se ela fosse muito bonita. Morra, comilona! Exclamava o louva-a-Deus, como se ele não fosse comilão também. Vamos acabar com a preguiçosa! Berrava a cigarra, esquecendo a sua fama de boa vida. E lá se foram eles cantando e marchando. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Mas a primavera havia chegado. Por toda parte havia flores na floresta, até parecia festa. Os passarinhos cantavam, e as borboletas, quantas borboletas! De todas as cores, de todos os tamanhos, borboleteavam pela mata. E os caçadores procuravam pela lagarta. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. E perguntavam às borboletas que passavam. Vocês viram a lagarta que morava na moreira? Aquela preguiçosa, comilona, horrorosa? As borboletas riam, iam passando e nem respondiam. Até que veio chegando uma linda borboleta. Estão procurando a lagarta da moreira? Estamos sim, aquela horrorosa, comilona. E a borboleta bateu as asas e falou: pois sou eu. Não é possível. Não pode ser verdade, você é linda. E a borboleta, sorrindo, explicou. Toda lagarta tem seu dia de borboleta. É só esperar pela primavera. Dona Formiga ficou espantada. Não é possível, só acredito vendo. E a borboleta falou, venha ver, isso acontece com todas as lagartas. Eu tenho uma irmã que está acabando de virar borboleta. E todos correram para ver e ficaram quietinhos espiando. E a lagarta foi se transformando, até que de dentro do casulo nasceu uma borboleta. Os inimigos da lagarta ficaram admirados. É um milagre, disse a formiga, envergonhada. Bem que eu lhe falei, disse o camaleão, que já tinha mudado de opinião. E a borboleta falou, é preciso ter paciência com as lagartas se quisermos conhecer as borboletas. E fim, e essa história entrou por uma porta e saiu pela outra, e quem quiser, que conte outra. E aí, gostaram? Muito legal, né, gente? Vocês viram?
Cada um ali na história esqueceu, né, do seu próprio defeito e começou a olhar o defeito só da lagarta. Chamaram ela de feia, de comilona, de preguiçosa e no fim se surpreenderam, porque na verdade a borboleta, né, que era a lagarta. E aí eles viram essa borboleta e falaram: mas você é linda, como que pode ser? Né? Eles não tinham entendido o processo que é. Então, a lagarta come, se alimenta, ela precisa se alimentar muito, né? Porque depois ela vai se fechar no casulo até ela se transformar numa linda borboleta. E aí só depois disso que ela sai do casulo, né? Então, eles aprenderam uma lição. Não é verdade? É preciso ter paciência, muita paciência, para a lagarta virar borboleta. Muito legal, né, gente? Muito bem, então, continuando aqui no nosso calendário, nós estamos no mês de junho. Hoje é dia 7 de junho de 2021, ou 7/6/2021, segunda-feira. Nós teremos, então, atividades no livro Aprender Sempre, todas as vezes que aparecer essa imagem, né? Todas as vezes que aparecer esse símbolo, significa que nós teremos explicações a mais, né, nas videoaulas. E todas as vezes que aparecer o lápis, significa que teremos atividades nas folhas do bloquinho, nas folhas impressas, tá bom? Então, se atentem a essas legendas para que vocês se organizem na realização das atividades. Combinado? Então, aqui teremos um novo cronograma de atividades, né? Nós teremos atividades no bloquinho, atividade complementar, né? E também teremos atividades no livro Aprender Sempre, tá? Então, atividade padronizada, orientações e atividade complementar 1, nós teremos na página 2 do bloquinho de atividades, então podem abrir o bloquinho na página 2, colocar a data de hoje, tá bom? E também teremos o livro Aprender Sempre na página 92, aqui está a página 92, vocês podem também já abrir, já colocar a data, deixa um lápis, alguma coisa marcando aí já na página 92, para você não perder tempo procurando, tá bom? Vamos lá. Então, fique atento às explicações para realizar as atividades propostas e não esqueça de colocar nas páginas do seu livro a data em que está realizando as atividades, certo? Matemática. Na aula de hoje, vamos observar e verificar as regularidades na construção de uma sequência de figuras. Para realizar esta atividade, recorte as figuras que estão no anexo 1, na página 7 deste material impresso. Então, pessoal, nós temos aqui no bloquinho de atividades, lá no final dele, no anexo 1, nós temos na página 7 uma folha para vocês recortarem, tá? Vocês vão recortar essa folha. Eu vou mostrar para vocês já qual é essa folha, para a gente já deixar recortar, tá bom? Então, atividades no livro Aprender Sempre, volume 1, terceiro ano, sequência 1, um parque de diversões. Aula 8, sequências de cavalos, na página 92. Então, nós vamos, primeiro de tudo, lá no anexo 1, na página 7, vocês vão ter aqui essa folha com esses cavalinhos. Vocês vão recortar esses cavalos e guardar, né? Deixar um cantinho que não bata vento, que não vai sumir, que não vai cair, tá? Deixar aí que a gente já vai utilizar. Ah, precisa recortar certinho? Não precisa. Vocês podem recortar quadradinhos assim, sabe? Não precisa recortar certinho, porque ele é pequeno. E, de repente, se você recortar muito certinho, ele acaba ficando, né, muito diferente do que deveria. Então, pode recortar o quadradinho assim em volta, tá bom? Recorta todos os cavalinhos que a gente vai utilizar. Combinado? E aí, terminou de recortar, pode pausar o vídeo, recortar com calma. Terminou de recortar, você volta aqui para a gente começar as atividades no livro Aprender Sempre. Só depois das atividades do livro é que a gente vai fazer a atividade complementar no bloquinho. Combinado? Então, pausa o vídeo, recorta e volta aqui para a gente começar a atividade no livro. Vai lá. Pronto, pessoal? Então, olha lá.
Utilize as figuras recortadas do anexo 1 para construir a sequência apresentada na atividade do seu livro. Então, por isso, vamos começar com a atividade no livro, tá bom? Observe a sequência e responda oralmente os questionamentos a seguir. Quantos elementos diferentes possui a sequência? Qual é a cor do primeiro cavalo da sequência? O quarto cavalo da sequência é de que cor? Qual será o próximo cavalo da sequência? Então, todos esses elementos nós vamos observar juntos aqui na atividade do livro, tá? Então, podem pegar o livro de vocês, tá? Podem abrir na página indicada, que é a página 92, e nós vamos, então, iniciar esta aula. Então, aula 8, sequência de cavalos. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos verificar quais são as regras que foram utilizadas na construção de duas sequências de figuras. Então, vamos ver essa sequência. Nós temos aqui uma sequência de cavalos. Estão percebendo? Então, número 1. Roberto e Bruno foram ver o carrossel do parque e perceberam que os cavalos são pretos com crina verde, olha, preto com crina verde, e brancos com crina rosa, branco com crina rosa. Então, esses são os dois tipos de cavalos que tinham lá no carrossel que eles viram. Preto com crina verde e branco com crina rosa, ok? Ok. Então, observando aqui esses cavalos. Eles têm uma sequência, não tem? Prestem atenção aí, como que está feita essa sequência? O primeiro cavalo dessa sequência, que cor que ele tem? O primeiro cavalo é preto, né? Com a crina verde. E o quarto cavalo dessa sequência, como que ele é? Olha lá, vamos contar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, o quarto cavalo é branco com a crina rosa, certo? E nós temos aqui, então, quantos cavalos nessa sequência? São 5 cavalos, né? Nós percebemos que nós temos um cavalo preto, nós temos um cavalo branco, nós temos um cavalo preto, nós temos um cavalo branco, nós temos um cavalo preto, e aí? Olha lá. Você identifica um padrão nessa sequência? Sim ou não? Tem um padrão? Ou é aleatório? Preto, branco, aí preto, 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 branco, é assim? Não é, né? Tem um padrão. É preto, branco, preto, branco, preto e continua e a gente vai descobrir qual vai ser o próximo. Então, existe um padrão, certo? Então, sim, existe um padrão, né? Olha a pergunta. São várias perguntas aqui, hein, gente? Ó, a gente tem que prestar atenção para responder todas as perguntas. Ó, a primeira pergunta da letra A é: você identifica um padrão na sequência de cavalos desenhadas? Sim, né? Qual é o padrão? Um cavalo preto e um cavalo branco, na sequência, né? Então, aqui a pergunta: se sim, se a resposta for sim, qual deve ser a cor do próximo cavalo? Então, observando aqui, se eu tenho um preto, depois um branco, um preto, depois um branco, um preto, depois vai ser qual? Qual vai ser o próximo aqui? Vai ser um branco, né? Ó, vou colocar a letrinha B de branco aqui para a gente entender melhor. Então, sim, existe um padrão, né? Um cavalo preto e um cavalo branco. E qual vai ser a cor do próximo cavalo, então? Olha, o próximo cavalo deve ser um cavalo branco, seguindo a sequência. Então, preto, branco, preto, branco, preto, branco, né? Nós vamos seguir a sequência. Então, o próximo cavalo deve ser um cavalo branco. Pronto, nós respondemos as duas perguntas que estão aqui na letra A. Agora, nós vamos para a letra B. De que cor deve ser o cavalo que ocupará a 10ª posição nessa sequência? A 10ª posição significa que é o cavalo número 10, né? Vamos observar? Então, aqui, olha, eu trouxe para vocês a sequência que nós tivemos lá no livro, né? Cavalo preto, cavalo branco, cavalo preto, cavalo branco, cavalo preto.
São 5, olha lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Tem 5 cavalos aqui. O primeiro cavalo, o segundo cavalo, o terceiro, o quarto e o quinto. Isso daqui já estava no livro de vocês, essa sequência aqui, certo? Eu quero saber agora, o livro me questionou, qual será o 10º cavalo? Então, aqui eu tenho até o quinto. Eu preciso continuar. Então, o 6º cavalo, a gente já conversou que o próximo, depois desse, seria um cavalo branco, né? Então, vou continuar. O cavalo branco, que é o 6º cavalo. Então, ficou preto, branco, preto, branco, preto, branco. Qual vai ser o 7º cavalo? Vai ser preto, né? E o 8º cavalo? Vai ser branco, né? E o 9º cavalo? Que cor vai ser? Ó, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco. O próximo vai ser preto, é o 9º cavalo. E o 10º cavalo vai ser branco, certo, pessoal? Então, aqui eu estou contando utilizando os números ordinais. O que são os números ordinais? Eles representam uma ordem, né? Então, o primeiro cavalo ocupa o primeiro lugar nessa ordem. O segundo cavalo é o número 2, ele ocupa o segundo lugar nessa ordem, tá vendo? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º cavalo. Então, o 10º cavalo será um cavalo branco, né? Então, a letra B, de que cor deve ser o cavalo que ocupará a 10ª posição nessa sequência? Então, a resposta é: o cavalo que ocupará a 10ª posição será o cavalo branco. Certo, pessoal? Muito bem. Bom, pessoal, vocês podem estar realizando essa colagem, já utilizando os cavalos que vocês recortaram, numa folha sulfite, tá? Então, podem pegar a folha sulfite e podem fazer a colagem na sequência, como eu fiz. Podem colocar o número embaixo, tá? A ordem do cavalo, né? Embaixo, para vocês entenderem melhor como é que a gente está fazendo. Então, eu vou colocando aqui na imagem, é como se eu estivesse colando no meu papel, tá? Por isso que eu pedi para vocês reportarem antes da gente começar a atividade. Então, já podem colar na sequência que vocês estão vendo aqui. Primeiro um preto, depois um branco. Preto, um branco, um preto, um branco, tá? Eu aconselho vocês a fazerem como eu fiz aqui. O 5º cavalo é o último da primeira linha, depois começa o 6º cavalo, o primeiro da segunda linha, vai até o 10º, que é o último da segunda linha, porque fica mais fácil de visualizar na hora que a gente for fazer a atividade. Combinado? Bom, no nosso livro Aprender Sempre, nós já realizamos as atividades que eram necessárias, certo? Então, agora a gente vai passar para a atividade complementar padronizada 1, que é a atividade que está aí no finalzinho da página que nós estamos trabalhando no bloquinho, página 2. Combinado? Então, aí no finalzinho, está falando assim, olha, continue a sequência iniciada no livro, utilizando as figuras que você recortou no anexo 1 e descubra qual cavalo ocupará a 12ª posição, a 15ª posição, a 17ª posição e a 20ª posição. Então, vocês vão terminar a colagem junto comigo agora dos cavalos e a gente vai procurar cada cavalo que está nas posições que estão sendo pedidas aqui. Então, a primeira posição que a gente precisa é a 12ª posição. Bom, na nossa folha, nós colamos até a 10ª posição, né? Nós colamos 10 cavalos, até a 10ª posição. Então, aqui, eu tenho que continuar colando. Eu vou precisar colar até a 20ª posição. Vocês viram na atividade? A 20ª posição, ou seja, o número 20, né? O cavalo de número 20, vai ser o último que eu vou colar. Então, eu preciso continuar essa sequência, né? Porque eu preciso ainda colocar até o 20º cavalo, vai demorar. Então, eu vou continuar utilizando a sequência. Preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco. O próximo vai ser preto, né?
Então, o 10º cavalo, esse é o 11º. Depois do preto vem o branco. Então, aqui, o cavalo, né, que está na 12ª posição é o cavalo branco. Vamos lá colocar? Então, aqui, qual cavalo ocupará a 12ª posição? É um cavalo branco, né? Então, agora a gente precisa da 15ª posição. Vamos continuar colando. Então, paramos aqui na 12ª posição, no cavalo branco. O próximo é o cavalo preto, é o 13º cavalo. Depois, um cavalo branco, 14º cavalo. E depois, um cavalo preto, o 15º cavalo. Então, eu sei que o 15º cavalo é um cavalo preto. Vamos escrever lá. Então, aqui, a 15ª posição é um cavalo preto que ocupa, tá? Agora, a 17ª posição. Vamos lá ver. Bom, seguindo a sequência, branco, preto, o próximo é branco, né? Então, o 15º, o 16º. Depois é um cavalo preto, 17º, certo? Então, o cavalo da 17ª posição é um cavalo preto. Então, respondendo aqui, cavalo preto. E por último, o 20º cavalo, né? O que ocupa a 20ª posição. Vamos ver. Então, continuando a nossa sequência, branco, preto, branco. O 18º é branco, então, né? Depois, o 19º, que é o cavalo preto. E por último, o 20º cavalo, que é um cavalo branco. Então, o 20º, né, o que ocupa a 20ª posição é um cavalo branco. Certo, pessoal? Então, vocês observaram também, tem uma outra curiosidade aí. O cavalo preto, olha, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ele é o cavalo dos números ímpares. Perceberam isso? E os brancos, olha lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. O cavalo branco é o número dos pares, né? Nós também poderíamos separar como uma sequência de números pares e números ímpares. Legal, né? Então, nós percebemos aí que nós temos uma sequência de cores, mas também podemos ter uma sequência de números pares e ímpares. Interessante, né, pessoal? Bom, muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se você ainda não colou os seus cavalos na folha, colhem na sequência, como a gente viu, um cavalo preto, um cavalo branco, um cavalo preto, um cavalo branco. Segue essa sequência para você entender, né? Essa sequência de cores que nós trabalhamos. Combinado? Muito bem, então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na aula de amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.